Olá, trevóticos e trevóticas! Eu sou a Andy Colliver, mais conhecida como Trevótica, e vou contar relatos sobrenaturais para vocês. Para você que não me conhece, eu conto relatos sobrenaturais aqui no YouTube. E se você quiser mandar o seu, manda no e-mail que tá aqui na descrição desse vídeo. Já vai deixando o seu like para o YouTube entregar esse vídeo e bora para mais relatos sobrenaturais. O primeiro relato de hoje se chama Aquela Noite de Agosto. Aconteceu no ano de 2018. Coincidentemente, no mês de agosto, não há como esquecer aquela noite do dia 22/8. Eu sou engenheiro agrônomo e recebi uma proposta de emprego para trabalhar no laboratório de uma grande empresa no interior do sudeste do país, especificamente em MG. Estava muito feliz com a minha conquista, pois em meio a muitos candidatos, num super difícil processo seletivo fui selecionado. E após todos os trâmites de testes, apresentações de títulos e exames admissionais, o lugar seria meu. Ficaria responsável por supervisionar as fazendas, as quais fosse designado por todo o país do Brasil. Ou seja, viajaria muito. Chegando a BH, me hospedei no hotel, aluguei um carro e parti ao município onde se localizava a fazenda a qual fui designada. Para adiantar o serviço, peguei a estrada às 16 horas, já sabendo que iria dirigir a noite afora. Caso precisasse descansar, me hospedaria em alguma pousada ou hotel pela estrada. Ouvindo minha playlist, dirigia e admirava a paisagem local. Me chamou a atenção muitas cruzes nas beiras da BR. Seriam acidentes automobilísticos ocorridos no local ou atropelamentos? Pensei comigo. Viagem tranquila e trânsito bom. Estradas em tão e não tão boas condições. A noite começou a cair, assim como a temperatura. Avistei uma parada, estacionei o carro, comi alguma coisa, me agasalhei e segui viagem. Até hoje me pergunto por que não posei ali naquela noite e segui viagem pela manhã. Eu me arrependi. Passado algum tempo, uma névoa densa pairava em frente e só o meu carro na estrada. Alguns grandes caminhões por vezes passavam por mim. Escuridão total, somente os faróis do carro iluminavam a via e seguiu-se este cenário. Lá pelas 21 horas percebi que o carro se aproximava. Não me ultrapassou, ficou atrás de mim e com o farol alto. O pouco que consegui distinguir era que se tratava de um carro muito antigo, grande e escuro. Achei estranho, passei para outra pista e o carro passou também, permanecendo ali desta vez, colado em mim. Mudei novamente a faixa e ele fez o mesmo. Eu acelerava e ele também. Eu dava a seta para dar passagem, mas ele não saía de trás. Meu coração já estava a mil. Eu tentava ver pelo retrovisor um motorista, já que estava tão próximo da minha traseira, mas devido ao farol alto em meus olhos e a névoa, não conseguia. Até que próximo a uma curva, ele arrancou o carro, saiu de minha traseira e emparelhou-se ao meu lado. Em meio à cerração e à escuridão, tentei visualizar o motorista. E o que eu vi, nem que eu viva 1000 anos esquecerei. Vi um corpo sem cabeça ao volante. Era um corpo masculino de terno, segurando o volante, porém não havia cabeça. Apavorada, diminuí a marcha, já em cima da curva e em alta velocidade, eu acabei rodopiando o carro e felizmente consegui controlar a máquina. Após esses instantes de terror, o carro que me perseguia simplesmente desapareceu. Só eu encontrava-me naquela estrada escura, meu farol ligado, aquela maldita neblina e o barulho do pisca-alerta do meu carro. Transpirando e tremendo muito e com muito medo, não sei como dirigi até uma posterior parada. Um barzinho foi a parada, uma espécie de parada de caminhoneiros. E ao entrar, o atendente do balcão e alguns senhores que tomavam cervejas notaram meu desconforto e palidez. O rapaz perguntou se eu estava bem. Eu disse que precisava me sentar um pouco. Um dos idosos sentado à outra mesa perguntou-me com a voz pausada e espantada: "Você viu ele, né, meu filho?" Eu nada respondi, não tinha condições de falar. Meu coração estava apertado e doía. Dali não me lembro mais nada. Acordei no hospital
monitorizado e com uma máscara de oxigênio. O médico explicou que o pessoal da pousada chamou o SAMU e me resgataram quando eu desmaiei. E que eu tive um ataque cardíaco importante e que deveria depois procurar um cardiologista para investigar mais a fundo a causa. Mas que no momento estava tudo sob controle. Mas eu sei o que eu vi, eu sei o que causou aquela dor no peito. Depois que tive alta, voltei para casa e pedi demissão daquele serviço. Trabalho com outra coisa que nada tem a ver com a minha formação. Eu nunca mais quis saber de estradas e muito menos de dirigir. Quando tomo um táxi, procuro não olhar para os lados. Tenho medo de que possa estar emparelhado comigo novamente. Tomo remédios de tarja preta. Faço tratamento com psiquiatra e psicoterapeutas. Sei que eles não acreditam em mim ou no que eu digo, mas não me importo, eu sei o que eu vi. E assim acaba o relato. Que história, hein? Que história! Imagine você lá na estrada e do nada um carro se emparelha com o seu. Você deu muita sorte, você tá vivo ainda pra contar a história, porque podia muito bem ter caído na ribanceira. Podia ter batido numa mureta de pedra, né? Que normalmente tem aqueles murros de pedra assim na rodovia. Podia ter acontecido diversas coisas, mas graças a Deus você conseguiu se livrar, né, dessa situação. E imagina o trauma que você deve ter passado, né? Ver uma pessoa sem cabeça. E como uma coisa que tá revivendo naquele momento pode impactar no físico, porque você poderia ter acabado morrendo, né? O segundo relato se chama O Vulto do Criado Mudo. Boa noite, vou contar um fato verídico. Tenho uma certa mediunidade e quando estou mais vulnerável, acaba aflorando, mesmo eu não gostando muito. Eu estava passando por um período bem complicado da minha vida. Estava fugindo de um relacionamento péssimo que tive e então estava morando sozinha em uma chácara da minha família. E por consequência acabei me aproximando de uma família vizinha e depois de 5 meses o pai faleceu. E nisso eu já havia vindo embora para minha casa em outra cidade. Passou uns 3 meses do falecimento, fui para lá novamente, mas desta vez com um namorado e fomos visitar essas minhas amigas, mãe e filha. Fomos jantar e eu sentada de frente para a entrada da porta principal, vi de relance um vulto ao lado do criado mudo, mas ignorei ao primeiro momento. Percebi que aquele espírito não saía de lá e comecei a prestar mais atenção para saber quem era e continuarmos a jantar. Do nada me vem à minha cabeça e pergunto para elas: tem alguma coisa do seu pai naquele criado mudo? Minha amiga responde que não, mas se levanta para verificar. Vai tirando tudo e só tinha uma pasta de documentos e um cinto de manutenção. Ela me perguntou por que eu disse que o pai dela estava do lado daquele móvel. Tanto mãe quanto filha começaram a chorar. Fui sentindo que ainda tinha algo ali. E falei para elas depois olhar com calma aquela gaveta. Então no caso seria o pai? Seria das vizinhas? O pai da família? Depois disso, senti que precisava falar, que elas precisavam se despedir, porque ele estava indo embora. A mãe caiu no choro e falou agora que ele ficasse bem, porque elas iriam ficar bem. E ele foi embora. Terminamos de jantar, ficamos conversando ainda mais um pouco e logo na hora de ir embora, elas falaram para eu sair pela porta ao lado da principal, pois elas queriam me mostrar uma coisa e para minha surpresa, elas falaram que estavam esperando a irmã chegar para poder jogar as cinzas do pai e enquanto isso tinham feito um altar para ele. Gente, sem brincadeira. Era assim, 2 portas principais, daquelas duplas, e no meio um criado mudo. A terceira porta ao lado que tinha era uma salinha de recepção com esse altar. Eu fiquei chocada com a localização de onde estava parado, bem próximo às cinzas dele. Gente, imagina você estar jantando com as suas amigas e de repente aparece o falecido pai. Muito assustador, né, gente? Pra quem não tá acostumado a ver espíritos, fica morrendo de medo, né? Mas que engraçado, né? Talvez ele quis é igual você falou no relato, né? Ele quis se despedir, né? Porque pra ele aparecer pra alguém, né? As outras pessoas, a mãe e a filha não conseguiam ver, né, aquele espírito, né, o espírito do pai, e achou você que tem a sensibilidade para ver
e conseguiu aí se despedir. Olha que legal. O terceiro relato se chama O Bosque das Criaturas. Era um dia normal, como qualquer outro. A aula tinha acabado e eu estava voltando para casa com a minha bicicleta e a mochila que pesava em meus ombros. Eu estava tranquila e assobiava enquanto pedalava, mas fiquei tensa. Para chegar em casa, eu tinha que passar pelo bosque. Senti meu corpo estremecer e respirei fundo antes de entrar. Estava ventando muito naquele dia, parecia que a qualquer momento uma árvore seria arremessada. E eu pedalava muito rápido. Queria sair dali logo, sabe? Foi aí que eu vi eles, parados bem na minha frente com máscaras de coelhos. Eles não se mexiam, pareciam estátuas. Primeiro eu fiquei com medo, mas depois pensei que fossem mais um dos grupos de adolescentes engraçadinhos da cidade, sabe? Foi aí que eu entrei em estado de transe. Não sei o que houve, comecei a me tremer muito e quando percebi, já era tarde demais. Já havia perdido o movimento das pernas e acabei caindo no chão. Estava com medo, não sabia o que estava acontecendo. Achei que ia morrer. Acordei e vi as pessoas com máscaras, mas parecia que elas não me enxergavam ali. Vi uma garota de 3 anos, era linda. Estava no colo de uma daquelas pessoas. Tinha uma fogueira no meio e as pessoas fizeram uma roda em que a garotinha e um deles estavam no meio. Aí eu vi a coisa mais horrível que eu poderia ter visto. 7 monstros saíram de dentro do bosque. Não eram monstros como os que contam em histórias, eram piores. Um deles tinha um tamanho exagerado. Era peludo e parecia ser feito de várias partes de animais. Ele sorriu para a garotinha, logo antes de correr até ela junto com os outros 6 monstros. Eles arrancavam membro por membro daquela garota. Eu tentava gritar e tentava fazer algo, sabe? Mas eu estava paralisada ali. Fui obrigada a assistir aquela cena horrível. A única coisa que sobrou da garotinha foi um colar com o nome Sofia. O rosto do monstro maior se virou para mim. Ele me viu. A última coisa que eu lembro é ele correndo até mim. Antes de acordar no hospital, minha mãe disse que me acharam no fim do bosque, desacordada e com arranhões. Eu contei para as pessoas, mas disseram que foi só uma alucinação. Faz 40 anos e eu nunca vou esquecer o olhar das criaturas. Eu tive que tomar remédios e ir ao médico constantemente por insônia. Esse episódio me persegue até hoje. E depois disso tive vários episódios assim, de entrar em transe e ver coisas que eu preferia não ver. Tive uma família e minha filha mais velha ganhou minha primeira neta hoje. Ela se chama Sofia e a minha filha comprou um pingente com o nome dela. Meu Deus, será que há uma premonição? Tomara que não, porque a gente espera que a Sofia fique tudo bem com ela. Mas, gente, que bizarro. Eu já tive... já aconteceu em sonho, de eu sonhar e depois acontecer isso com uma outra pessoa que não era a pessoa do sonho. E ficaram algumas perguntas, né? Quem será essas pessoas? Quem será essas pessoas mascaradas? Será que era um ritual? Será que fizeram um ritual e você estava ali? E você ia ser a próxima, talvez? Não sei. Ou será que você foi para outra dimensão? Esse bosque, você já foi outras vezes lá? Outras pessoas já falaram sobre coisas que aconteceram lá. Se você quiser deixar aqui nos comentários do vídeo, pra gente saber, né? Se aconteceu com outras pessoas também ou só foi com você. Mas é sempre assim, né, gente? Eles sempre acabam colocando a gente como um louco. Você tá vendo coisa. Porque é assim, né, gente? Os médicos não acreditam no paranormal, né? É difícil um profissional acreditar. Enfim. Quarto relato se chama A Casa Assombrada. A casa onde moram meu pai e minha irmã com os sobrinhos é completamente assombrada há muitos anos. Na verdade, é um sobradão, sabe? Eu morei nesse imóvel de 1993 a 2005 e meu pai e minha falecida mãe a construíram com muito suor. O meu pai já viu cada coisa que ninguém iria acreditar. Ele viu e vê gente morta entrando pelas paredes. É criança pequena, mulher grávida, homens muito altos e muito baixos também. Vê velhinhos de terninho xadrez,
cochichos, estalos na casa inteira e barulhos no teto. Há alguns meses atrás, ele viu um esqueleto andando na casa e também uma sombra preta passando pelos corredores. Muitas aparições vêm lhe acordar e ficam vários minutos em sua presença. E ele logo faz uma oração e elas desaparecem. Ele vê mandá-las no ar. Bom, eu nunca vi, graças a Deus, mas escutei coisas arrepiantes nessa casa, como algo ficar arranhando na cama que eu durmo quando eu vou lá. E eu acordar rapidamente com um barulho assustado e a coisa virar uma mala de notebook no chão. Aí percebi que o arranhado era na mala e o espírito estava puxando-a. Eu também escuto várias coisas caindo no chão, mas nunca tem nada. Escuto barulho de garrafa dentro de casa. E uma vez, sinceramente, tive quase um treco, quando estavam com a minha irmã e o meu cunhado embaixo da escada conversando. E de repente um barulho muito forte veio da parte de cima do sobrado, onde tem uma lavanderia. Achamos que o nosso pai tinha caído por cima de algo ali, pois às vezes ele desce para baixo onde mora minha irmã. Ele mora sozinho na parte de cima, depois que a minha mãe faleceu. Corremos lá em cima então, e não tinha caído uma palha no chão. Um barulho como se fosse de um varal de ferro e meu pai estava dormindo no quarto. Eu já escutei gente fazendo ânsia de vômito ou tipo se engasgando na sala. E só estávamos nós no ambiente. Minha tia de Curitiba foi passar alguns dias lá e foi perseguida pelas assombrações. As visagens escondiam os cigarros delas, que ficavam no lugar alto em cima da geladeira. E do nada apareciam lá fora, em lugares estranhos. Lá os meninos da minha irmã não tinham como alcançar. As chaves também apareceram tortas, como se tivesse levado uma martelada. Os chinelos também mudavam de lugar. Mês passado fui visitar o meu pai, pois mora em uma cidade que fica 80 quilômetros de distância. E apareceu madeiras na varanda dessa casa. Uma das madeiras que ninguém as colocou lá. O meu sobrinho viu um pé peludo quando estava no banheiro. E os meninos de minha irmã também viram um arco-íris debaixo de uma escada. Também pela madrugada tem muito barulho, como se alguém estivesse procurando algo e mexendo nos papéis que ficam na estante. Lá também é comum sentir o cheiro de esgoto dentro da casa. E esses tempos, uma grande argola preta apareceu na fechadura de uma das portas na parte de cima da casa. Na parte de cima da casa ninguém fica, somente o meu pai. Lá é onde morou a minha avó e minha falecida mãe. Lá somente meu pai mora, ninguém tem coragem de dormir ou fica muito tempo na parte de cima. A argola apareceu por dentro da fechadura. E quem viu essa argola foi a minha irmã, quando ela foi visitar o meu pai pela manhã. Foi uma coisa muito sinistra. Como os fenômenos são constantes, meus sobrinhos e irmã assistem a todo momento casos de assombração e visagens e não conseguem dormir direito há anos na casa, devido ao muito medo. Conversando com os vizinhos, surgiu uma conversa que ali embaixo da nossa casa tinha um cemitério antigo de ciganos. Foram vários pastores lá, e uma vez um pastor foi lá e não entrou no quarto do meu pai, onde acontecem muitas aparições e barulhos. Notamos que ele não quis ficar muito, quis ficar pouco na casa e logo foi embora. Pedimos para ele voltar, porém o mesmo falou para um amigo nosso que nunca mais iria voltar ali e ficamos ainda mais preocupados. E esse foi o relato da Casa Assombrada. Acontecem várias manifestações nessa casa, né? Tem que ver se não é algum parente, né? Como você disse, já morreram alguns parentes seus ali. Mas tem que ver se não é a questão de ter sido um cemitério antigo cigano, né? Fazer uma oração cigana, não sei. Eu acho que seria interessante você procurar alguns ciganos, né? Que façam um ritual ali para tirar, para esses espíritos não ficarem atormentados ou para saber o que está acontecendo nessa casa, né? O que vocês poderiam fazer para que isso se acalmasse, né? Porque não adianta nada vocês chamarem um pastor se ali teria um cemitério de ciganos. Não vai adiantar nada, eles vão ficar até mais irritados, talvez, os espíritos.
Eu aconselho vocês a fazerem o que eu falei anteriormente, beleza? O nosso quarto relato se chama Um Navio Iluminado e uma Aparição da Cobra Grande. Era início do século XX na Amazônia e a exploração de borracha seguia a todo vapor no interior do estado. Afinal, o Brasil era o maior exportador do mundo do produto daquele momento. Havia em algum ponto do rio Juruá um pequeno seringal em um local bem distante e isolado, onde 3 seringueiros ali trabalhavam e residiam. Uma vez por mês, o patrão vinha em seu barco deixar mantimentos para os trabalhadores e embarcar a produção para levar à cidade. Tudo corria normalmente, porém o tempo passava e o patrão não apareceu no período marcado para abastecer os seus trabalhadores. Os dias se passavam e nenhuma notícia do patrão. Os trabalhadores já estavam preocupados, pois seus mantimentos já estavam acabando e não existia nenhuma pessoa morando por perto para ajudar eles. Mas em determinada noite, os trabalhadores em suas barracas na beira do rio acordaram com o barulho de um forte banzeiro nas águas. Olharam na direção do rio e perceberam que algo muito grande navegava por ali, não muito distante, em frente onde estavam acampados. Embora estivesse bem escuro, deu para ver que parecia ser um grande navio a vapor, pois se viam várias luzes indo de lá. Os homens ficaram alegres, pois com certeza era algum barco abarrotado de mercadorias, que por algum motivo estava fazendo aquele trajeto naquela área remota e que eles podiam ir a bordo em busca de comprar o que precisavam. Os seringueiros não perderam tempo e 2 deles embarcaram numa canoa e remaram rumo ao navio, enquanto o outro homem ficou na margem aguardando o retorno com os produtos que necessitavam. Eles então começaram a acenar de sua canoa e dar gritos para a embarcação parar. E foi o que aconteceu, pois o barco logo estacionou no rio. Com certeza o comandante da embarcação teria escutado os gritos e visto os homens. Mas misteriosamente os 2 chegaram perto da suposta embarcação e eles ficaram estáticos, como que hipnotizados. O outro, que estava na margem, percebeu isso e notou que havia algo esquisito e começou a gritar para que todos voltassem, mas seus amigos não lhe entendiam. Decidido ir até lá para ver o que afinal estava acontecendo, o caboclo saltou dentro de outra canoa e seguiu rumo ao encontro do navio e de seus colegas. Quando estava chegando próximo, viu que haviam grandes escamas de cobra flutuando na água e que lhe deixou mais confuso. De repente começou a se formar grandes ondas e rebojos no local que estava o navio, e aos poucos ele foi submergindo no rio, até desaparecer por completo. Desesperado e amedrontado, o único sobrevivente remou em sua canoa com toda a força, fugindo daquela situação. Conseguiu chegar até a margem e quando olhou por volta para o local da tragédia, tudo havia desaparecido, tanto o navio como seus 2 amigos. Foi aí que ele compreendeu o que enfim tinha acontecido. Não era um navio, e sim a temida e lendária cobra grande que havia atraído suas presas humanas e mais uma de suas aterradoras aparições. Então eles viram achando que era um barco iluminado e no fim era a cobra grande lá no Amazonas. Gente, que horror! O Amazonas é um local muito assustador. Pra mim, pelo menos, eu tenho um monte de medo. Porque pra mim, há muitos locais que não foram explorados ainda. Então eu acho que lá ficam escondido. Eu acho que lá ficam escondido todas as lendas que a gente conhece, né? Porque como é um lugar inexplorado, é mais calmo, não tem o contato do homem ali, né? Eu acho que todas as lendas estão escondidas lá. E o que você acha? Você gostou dessa história? Eu ficaria desesperada se eu visse uma enorme cobra. Eu já fico com medo de cobra pequenininha. Imagina uma cobra grande, né, gente? O quinto relato de hoje se chama O Quadro do Menino Chorando. Era início dos anos 90 e eu então com 5 anos adorava ir à casa da minha tia, pois ela tinha 2 filhos que para mim eram como meus irmãos. A casa era enorme e adorávamos ver desenhos, e lembro que a primeira vez que me deparei com aquele quadro foi na área externa da casa.
Ficava em cima do fogão. Lembro da sensação de não saber se a figura ali pintada era menino ou menina, se era algum adulto ou era criança. Achava muito confuso. Seus olhos fixados me olhando me passavam tristeza, mas ao mesmo tempo muito ódio e revolta. Juro pra vocês, a partir dali quase todas as noites esse garoto me perseguia nos sonhos. Me mordia, me beliscava, mordia meus braços. Eu acordava aterrorizado e sempre corria para o quarto dos meus pais, que não entendiam quando eu falava que o menino estava atrás de mim. Lembro exatamente dos seus dentes. Rosto de criança, porém dentes de adulto. Eu lembro que ele vinha acompanhado de uma sombra que também tentava me machucar. Sonhei por mais ou menos uns 12 anos com eles. A moldura do quadro da minha tia era num tom laranja mais vivo. Eu não podia sequer ver ou encostar num tecido da mesma cor, pois me dava enjoo e vômito. Quando finalmente tive acesso à internet por volta de 2004, pesquisei e pude compreender e ler relatos de outras pessoas sobre o pintor e a lenda que envolvia os quadros. Se é verdade ou não, eu não sei. Só sei que foi cabuloso essa experiência. O relato das crianças chorando, né? Dos quadros das crianças chorando. Gente, eram quadros feitos por Giovanni Bragolin, né? Que era seu pseudônimo. Tem várias histórias. Depois que que a casa pegou fogo, menos o quadro, né? Era uma lenda que acontecia antigamente. Aí todo mundo que tinha esse quadro, que era uma febre, né, nos anos 80 e 90, aqui no Brasil pelo menos, aí todo mundo jogou fora depois que ficou sabendo disso, que aconteceu, que o quadro não havia queimado e que era o quadro que tinha amaldiçoado. Então criou-se uma lenda sobre esses quadros aí. Muitos também dizem que esses quadros que foram pintados pelo Giovanni Bragolin foram pintados crianças mortas. Não eram crianças vivas que ele retratou, eram crianças mortas. E tem muita história sobre isso. Se vocês quiserem que eu traga aqui um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Vamos então para o 6º relato, e o nome dele se chama O Medo, o Pavor e a Loucura. Eu chego todos os dias às 3 horas da manhã do trabalho. E em uma loja de conveniência em posto de gasolina, sempre encontro ela aberta. Nesses horários super estranhos de atendimento, nessas horas a gente sempre acaba lembrando de algo para contar. Entro em casa e sou recebido pelas minhas doces cachorrinhas, 4 poodles toy. Um enorme quadro da minha irmã, recentemente falecida, está na parede da sala, acima do sofá, logo ao entrar. É impossível não vê-lo, não observá-lo por segundos. Ainda não me acostumei. Talvez até às vezes eu confundo com alguma imagem qualquer, mas isso não significa que eu não a ame, nem que eu não sinta sua falta, só que apenas é uma imagem. Apenas 2 meses se passaram e eu continuo chorando todas as noites no meu quarto quando lembro dela. Certa noite ao chegar, introduzo minhas chaves na fechadura da velha porta de madeira para entrar e as minhas cachorrinhas estão lá, como todas as noites, fazendo festa, latindo e mexendo a cauda. Luzes apagadas nunca me deram medo, porém, desta vez, algo me dizia que não seria igual. Assim que atravessei a porta, senti que alguém me observava, olhando para mim na escuridão, especificamente de onde estava o quadro da minha irmã. Um arrepio tomou conta de mim. Talvez fosse uma percepção só a minha, então decidi ignorar esse sentimento e acendi a luz. Mas a luz não ligou. Estava sem luz. Acendo a lanterna do meu celular, iluminando minha sala. Deixo minha bolsa de lado e sigo em frente, rumo ao sofá. Eu espero um pouco e, iluminando a minha sala de estar com meu celular, e sim, o que eu pensei ter visto era real. Minha irmã estava se mexendo. O retrato, que era a mesma imagem usada do velório dela, estava se movendo de uma forma tão realista que ela parecia estar chorando. Nem percebi que o medo me fez esquecer completamente das minhas cachorrinhas, que uivavam em coro. Eu subo meus olhos e decido observar de novo. Eu tento dominar o medo, sabe? Mas
esse me vence de novo. O retrato realmente se mexia, ele continuava se mexendo ali na minha frente. Eu decidi voltar para a porta de saída e fugir para as ruas. Mas ela está trancada, porque eu havia trancado ela, afinal. A maldita porta estava trancada. Nesse momento, eu fico mais desesperado ainda, porque do nada eu ouvi uma voz aguda que dizia: meu irmão, vem comigo. Chegou a hora de teu suicídio. Não, isso não, respondi. Vamos, faça, você tem que fazer. Eu ainda sinto dor, venha comigo, insistia essa voz assustadora. Felizmente, eu não vivo sozinho. Os meus pais chegam sempre meia hora depois de mim, e esse dia não foi exceção. Magicamente, as luzes voltaram a acender, anunciando a sua entrada. Papai e mamãe perguntaram: por que você está chorando no canto, sem ter mudado de roupa? Contei o que aconteceu e eles me abraçaram chorando comigo. Minha mãe disse: olha, eu não acho que a voz desse ser seja tua irmã, não. A tua irmã era uma pessoa boa e nunca te teria feito mal, sabe? Eu sei que não era ela. Esse ser pode estar fingindo ser ela e tentar se aproveitar da sua fraqueza em relação à morte. Meu filho, eu não sei o que seria da minha vida se você também fosse embora. Mas fique tranquilo, aquilo que você ouviu não era a sua irmã, pode ter certeza. As palavras da mamãe me confortaram, sabe? Comecei a chorar demais. Em parte, eu acreditei nela e em parte não. Digamos, eu acho que deve haver alguma consequência depois de espancar a tua irmã até a morte e enterrá-la no jardim. Mamãe e papai sempre me dão alívio. É uma pena que eles tenham morrido há 20 anos, quando eu era criança. Mas com meus abraços e os seus conselhos, sinto-os sempre muito próximos, muito mais próximos. A pessoa que mandou esse relato falou assim que isso é da obra Histórias para Dormir, Guadalajara, México. Então, parece-me que o moço que contou esse relato matou a mãe e os pais. Que plot twist, hein? Então vamos para o 7º e último relato. Usei o ocultismo para destruir uma amiga por sentir inveja. A Maledite conta que permitiu que a inveja tomasse conta do seu coração, porque desde criança ela sempre se sentiu uma menina muito feia e sem sal, sabe? Ao contrário da melhor amiga dela, que sempre foi uma garota muito bonita desde pequena e elas eram vizinhas, então foi inevitável que crescessem juntas. Essa amiga dela, que vou chamar de Fulana, sempre foi uma menina de coração muito doce e muito generosa. Ela sabia que a Maledite se sentia inferior, então ela tentava ajudar a Maledite de todas as formas possíveis, fazendo maquiagem, dando roupas de presente. Mas a Maledite conta que isso não era o suficiente, porque quando elas saíam juntas, era visível a diferença entre elas. Até chegou um dia que a Maledite se apaixonou por um rapaz, e ela tentou se aproximar dele de todas as formas possíveis. Mas no dia seguinte, o rapaz viu a Fulana com a Maledite e ele passou a correr atrás da Fulana. E a Maledite disse que ela sentiu muita raiva da Fulana por causa disso. E ela sentiu um desejo de vingança muito grande. Uma raiva e uma inveja tomou conta dela. Porque ela olhou para a Fulana e pensou: não existe absolutamente nada que eu possa fazer comigo que faça que eu seja tão bonita quanto a Fulana. Então a única forma de fazer com que eu me sinta melhor é me livrando dessa Fulana. Não no sentido de se livrar, tirando sua vida. Não era isso, sabe? Mas sim tirando a beleza da Fulana. Porque a Maledite acreditava que se ela tirasse a beleza da Fulana, as pessoas passariam a prestar atenção nela. E esse sentimento de vingança injusto que ela sentia em relação a Fulana foi crescendo dentro dela. Até que ela começou a procurar pessoas que pudessem fazer o trabalho para ela. O trabalho específico era para tirar a beleza da Fulana, para que as pessoas olhassem para a Maledite. Após procurar muito, ela encontrou uma pessoa que supostamente conseguiria fazer isso para ela, sabe? Inclusive, essa pessoa fez uma outra proposta para tirar a beleza da Fulana e transferir a beleza para a Maledite. Mas esse trabalho custaria muito caro e a Maledite deu um jeito de conseguir o dinheiro. Ela pagou o feiticeiro e ele pediu
que ela levasse um objeto pessoal que fosse de uso contínuo, que fosse algo que a fulana gostasse muito de usar e usasse continuamente. Então ela se infiltrou na casa da fulana e pegou uma blusa dela que ela gostava muito de usar. Entregou essa blusa para o tal feiticeiro, mas ele pediu uma outra coisa. Ele pediu que ela voltasse lá e dessa vez pegasse um cosmético, um hidratante, uma maquiagem, algo que a fulana passasse no rosto e de uso contínuo também, que ela usasse todos os dias. Então ela foi lá e pegou o potinho de hidratante que ela costumava usar antes da maquiagem, porque a fulana amava muito maquiagem e sempre passava esse hidratante como uma espécie de primer antes da maquiagem, e levou para a pessoa. A blusa ele não devolveu, mas esse potinho ele devolveu poucas horas depois e falou que era para ela colocar de volta lá onde tinha pego, para que a fulana não percebesse que aquilo tinha saído de lá, porque a fulana precisava usar esse creme. Esse feiticeiro então pediu para que ela colocasse de volta o creme hidratante e assim ela o fez. A fulana não percebeu que o creme havia sumido e continuou usando normalmente, sem desconfiar de absolutamente nada. Com poucos dias usando o creme modificado, ela começou a notar que apareciam manchas escuras no rosto dela. Imediatamente ela suspendeu o uso porque imaginou que estivesse tendo ali alguma reação alérgica. Mas mesmo após suspender o uso, o rosto dela começou a necrosar. Uma semana depois, o rosto dela estava literalmente apodrecendo. A fulana foi internada às pressas porque os médicos acreditavam que ela estava com aquela bactéria comedora de carne. Enquanto isso, o feiticeiro deu a ordem para que a Maledicte dormisse todos os dias com aquela blusa que era da fulana. E uma coisa muito obscura e surreal começou a acontecer enquanto a fulana estava literalmente apodrecendo viva. Enquanto a carne do rosto dela estava caindo da face, a Maledicte estava ficando bonita. A Maledicte conta que sentia uma sensação de poder muito grande e de enorme satisfação ao ver aquela amiga dela necrosar viva, enquanto ela cada dia mais passava a ficar linda. Após meses de internação e sem descobrir o que tinha, a fulana ficou com cicatrizes irreparáveis no rosto, perdendo completamente a sua beleza, perdeu muito peso, ficou esquelética, e enquanto a Maledicte teve o seu glow up e ficou tão bonita quanto era a fulana. Ela recebera uma ordem do feiticeiro que ela jamais, em hipótese alguma, deveria entrar em um cemitério pelo resto da vida dela. Essa era a condição que manteria a beleza dela. A Maledicte aproveitou toda a beleza dela, que ela jamais havia tido antes, e conseguiu conquistar um homem. Se casou com esse homem e teve um filho com... Ela conta que a fulana se isolou, foi morar no interior e nunca mais teve notícias, mas que a última vez que ela tinha visto a fulana, ela estava com o rosto totalmente desfigurado, como se uma fera houvesse devorado todo o rosto dela. Esse filho que a Maledicte teve com esse homem faleceu quando tinha 4 anos de idade, e ela esqueceu que não podia entrar em cemitério, então ela entrou no cemitério para sepultar o filho. Quando ela ainda estava de luto, questão de uma semana depois, assim como foi com a fulana, o rosto dela começou a necrosar. Ela foi procurar então um feiticeiro e ele falou que ela não poderia de forma alguma, que ele tinha avisado, ela não poderia entrar em cemitério, ela não poderia ter contato com terra de cemitério, ela não poderia ter entrado e não podia fazer nada para reverter aquilo, porque ele tinha avisado ela. E da mesma forma que a amiga dela, fulana, teve a sua beleza completamente corroída, completamente destruída com aquela necrose, o rosto da Maledicte também começou a necrosar. Mas não ficou apenas no rosto. O corpo dela inteiro começou a apodrecer, a ponto dela ter que amputar as 2 pernas e um dos braços. Também foi internada por quase 1 ano, porque os médicos também acreditavam que ela estava com a bactéria comedora de carne. E ela termina o relato dizendo que sabe que perdeu o filho dela por conta disso, do que ela fez com a amiga, sabe? E que sabe que voltou para ela de uma forma muito pior, porque a fulana perdeu a beleza do seu rosto, ficou com o rosto desfigurado. Ela, a Maledicte, além de ficar com o rosto desfigurado, perdeu um filho e teve que amputar
3 membros. Por isso ela disse que paga até hoje, pelo que ela fez com a amiga por inveja. O que a inveja não faz, né? O feiticeiro avisou que ela não poderia entrar no cemitério. Então, essas condições, quando você faz uma coisa para prejudicar alguém, eu acredito, na minha percepção, eu sei que tem gente que não acredita nisso, né? Que tudo que a gente faz, a gente paga. Mas eu creio que até na bruxaria, muita gente fala que não existe a lei do retorno na bruxaria, mas eu acho que existe sim. Porque todos os feitiços, todas as maldições, tudo volta pra gente em dobro. Eu acho que volta 3 vezes mais. Porque se não voltar agora, eu tenho certeza que isso fica como um karma pra pessoa. Mas respeito quem não acredita também, mas igual. Tá aí um relato que aconteceu por ela ter feito o mal e ela recebeu apenas o mal. Não é verdade? E é isso por hoje, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo pra você e até mais, trevóticos. Tchau, tchau.